Porque, pessoal, a Polícia Militar do Rio de Janeiro diz que está preparando uma operação aí para a chegada da torcida do Boca Juniors, né? O clube que disputa a final da Libertadores com o Fluminense neste sábado no Maracanã. Essa atuação se dá por conta dessas imagens que nós estamos acompanhando aí, ó, nas praias do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, feriado. Briga entre as duas torcidas. Vários torcedores do Boca, inclusive, que já estavam no Rio de Janeiro para acompanhar essa partida, foram detidos e encaminhados à sede da Polícia Militar para prestar esclarecimentos sobre essas confusões que acabaram acontecendo ali na areia da praia com torcedores fluminenses. A polícia teve que, inclusive, fazer uma intervenção ali com balas de borracha, com bombas de gás lacrimogênio em alguns momentos, porque foram duas confusões que aconteceram em momentos diferentes, em locais diferentes também. E diante de toda essa tensão que deve aumentar, porque uma penca de torcedores argentinos deve chegar agora ao Brasil nesta sexta-feira e neste sábado para acompanhar a partida, a Polícia Militar disse que está se preparando. Já trago até uma informação para você que nos acompanha aqui no 3 em 1, quentinha. A nossa editora Thaís Brito, carioca, está lá no Rio de Janeiro, vai acompanhar tudo isso e contou para nós agora há pouco que está em Copacabana, que o policiamento lá foi bem reforçado e que por conta disso a situação até o momento é bem tranquila. Gustavo Segré, como é que você vê essa violência que acaba ganhando os campos também do Rio de Janeiro quando a gente fala das torcidas, numa final que deveria ser de festa, mas que já tem tensão antes mesmo da partida acontecer? É complicado, Evandro, porque além da situação esportiva, que sempre teve rivalidade entre Brasil e Argentina e as equipes de cada um dos países, estamos falando de duas torcidas que são bem nervosas. De fato, um dos problemas é como os torcedores de Boca Juniors estão sobrevivendo. E parece que eles estão tentando vender coisas que levaram da Argentina e não estão se comportando bem, os meus compatriotas. Tanto é, e o Piperno poderá falar muito mais sobre isso, que a Conmebol chegou a pensar em fazer a partida sem as torcidas, para tentar evitar qualquer situação que possa complicar a paz nesse dia e nessa final. Recentemente, a Conmebol confirmou que vai ter torcidas, autorizaram a participação de ambas torcidas, mas a situação não parece simples. Inclusive, o líder da Barra Brava, como se disse na Argentina, do Boca Juniors, ameaçou que ele vai tomar represálias contra os torcedores do Fluminense por causa dessas agressões que sofreram. Então parece que a situação não vai ser fácil. Fábio Piperno, a gente viu que teve uma reunião então envolvendo, dirigentes de ambos os lados ali na Conmebol e eles decidiram manter as torcidas no estádio, deixar que eles possam torcer. Mas o que você vê de possibilidade ou de risco com essa decisão? Veja, Evandro, o Segré citou o líder dos Barra Bravas, o agrupamento mais radical da torcida do Boca. E esse torcedor, esse grupo de elite, digamos assim, vai desembarcar no Rio de Janeiro somente nessa próxima madrugada. Exatamente. E eles já até fizeram algum tipo de ameaça ali. Se quiserem brigar, venham brigar com a gente, né? Não com os torcedores, mas sim com o grupo. Então já houve ali uma rusga já pré-aquecida. Pois é. Então, a gente sabe que os torcedores organizados aqui no Brasil estão bem longe de serem santos. Agora, lá na Argentina, esse problema ainda é mais sério, especialmente quando a gente fala em Boca e River. Inclusive, não devemos esquecer que a final da Libertadores de 2018 entre os dois gigantes argentinos foi em Madrid. Foi um vexame aqui para a América do Sul, como, aliás, é um outro vexame essa confusão agora. Parece que, mais uma vez, a gente está perdendo essa batalha civilizatória. Eu acabei de receber uma informação aqui que a torcida do Fluminense fez uma publicação nas redes sociais pedindo paz. Está aí na tua tela para você que nos acompanha. Comunicado conjunto das torcidas organizadas Fluminense Futebol Clube. Em reunião realizada com a diretoria do Fluminense, na tarde de hoje, as torcidas organizadas celebraram um pacto para que os conflitos sejam cessados imediatamente com torcedores do Boca. Independentemente de nacionalidade, a rivalidade não pode tolerar atos de covardia, seja contra a história de indígenas e negros, seja contra famílias. As paixões clubísticas não estão acima da honra ou da dignidade humana. Que se separe o joio do trigo, que a punição caiba a quem é devida. E aí, então, esse pedido de paz
X estampado enormemente ali na tela pela torcida fluminense, né, pelo comunicado conjunto das organizadas fluminenses, para que haja essa final, para que possa se comemorar quem sair campeão, mas que tudo termine em paz, porque a situação já não está simples lá no Rio de Janeiro, né, Alan Gani, quando a gente fala em segurança pública também. Pois é uma situação lamentável. No século XXI, as pessoas brigando por futebol, partindo para a violência, quando era para ser uma festa. Se a gente vai num evento esportivo nos Estados Unidos, por exemplo, o torcedor de uma contra, né, de um outro time, seja no basquete, no futebol americano, ele é respeitado, aquilo tudo é um grande espetáculo. Então há uma perda, como o Piperno bem colocou, há uma perda econômica, porque isso é uma perda para o turismo. Chega ao ponto, no ano de 2018, da final ter que ser realizada na Europa. Então isso reflete a falência da segurança pública na América Latina e se invadindo também para a área esportiva é lamentável. Luiz Felipe Dávila, quer arrematar? Olha, eu queria colocar 2 pontos aí. De novo, o espetáculo, como o Alan Gani falou, do futebol, de qualquer grande esporte, deveria ser um lugar de congraçamento, das pessoas se reunirem. E o que a polícia precisa fazer é exatamente o que a gente vem falando aqui da segurança no Rio de Janeiro. Precisa ter informação e tirar os baderneiros, mas não acabar com as torcidas. Eu me lembro indo muito a estádio de futebol, era bonito ver o duelo das torcidas na arquibancada, era uma coisa que fazia parte. Nós íamos ao estádio também por causa das torcidas. Então, eu vejo que essa história de tentar acabar com torcida, ou jogo que só tem uma torcida, é tirar a graça do futebol, é tirar a graça do espetáculo. E isso não pode acontecer por falta de informação que deveria isolar essas pessoas. O Piperno sabe isso melhor do que ninguém. Eu era criança, eu ia à torcida do Santos Futebol Clube, era da torcida jovem, e eu me sentia super seguro, eu ficava no meio da torcida jovem, estava tranquilo, mesmo quando saía do estádio com outros grupos. Então era uma coisa que para o jovem dava até segurança. Então, eu não entendo por que acabar com o espetáculo pela incompetência da polícia usar a inteligência e identificar esses vândalos que querem destruir o espetáculo mais apreciado pelo povo brasileiro. Eu quero aproveitar que a gente está falando de Boca Juniors. Quer acrescentar algo, Piperno? Uma coisa rápida, já que o Dávila tocou nesse tema. Olha, lá na Inglaterra, nos anos 80, morreram centenas de torcedores em conflitos entre várias torcidas, né? Olha essas cenas. Então, por exemplo, houve lá a história lá de Heysel, na Bélgica, na final da Champions de 85, entre Juventus e Liverpool. Depois, a questão lá de Hillsborough, quando morreram mais de 90 pessoas. E o que aconteceu? O poder político entrou em campo. A premier Margaret Thatcher, envergonhada com aquilo que os torcedores ingleses faziam, simplesmente tirou os times ingleses das competições europeias. Olha, vocês vão ficar 10 anos fora. Então, não existe solução indolor aqui na América do Sul, que está se tornando um território cada vez mais hostil. Ou o poder político toma atitude semelhante, ou a gente vai continuar enxugando o gelo sempre. Muito bem colocado, Fábio Piperno.